A vida, a vida passa rápido demais, né? A vida é um sopro divino. É algo que Deus nos concede, né? Que a gente habite aqui nesse mundo físico, que a gente possa aproveitar, né? E viver com intensidade, né? Mas viver também com sabedoria, né? E é o que nós vamos deixar aqui, é o que vai ficar, né? Como legado para as pessoas, né? Ou para as próximas gerações que vêm. Estou falando de vida porque a vida ela passa, você querendo ou não, né? A vida ela passa de uma maneira tão rápida que a gente não entende muitas das vezes e quando nós abrimos os olhos, a gente se lamenta de algo que a gente poderia ter feito e não fez. A reflexão que eu trago por causa dessas 2 semanas que se passaram agora, Natal e Ano Novo, né, que para uns foram muito alegres, né, sobre a questão da união do Natal, da felicidade em família, né? A questão do ano novo, da felicidade também, né? De você chegar e completar e adentrar um ano novo com novos projetos. Mas e o dia mal? Quando o dia mal ele assola, quando o dia mal ele vem sobre as nossas vidas, sabe? Como a gente se comporta ainda mais numa data como essa, numa data festiva, numa data que a gente traz para si, né? Como tão importante, não que as outras não sejam. No Natal, ou na véspera de Natal, né? Um amigo meu, ele perdeu alguém muito querido da vida dele, né? Alguém que fazia parte da vida dele. Então ele teve que conviver com essa tristeza, né, que assolou a sua vida diretamente e a daqueles que estão em torno dele também, né? Então, na véspera de Natal, ele perde alguém muito querido e aí na noite ou no dia, né, de Natal, ele tem que enterrar essa pessoa. E ele me chamou muita atenção algo que ele postou, uma mesa aí com a legenda que dizia: "Você faz falta aqui". Eu fiquei muito pensativo com aquilo, mas o outro dia veio e a vida seguiu. Passados alguns dias para o ano novo, aconteceu uma outra ocasião muito interessante, que foi o nascimento de um neto de um homem. O neto dele nasceu, então ele explodiu ali de felicidade em redes sociais, falando da alegria na qual ele ia compartilhar com as pessoas a chegada do neto dele. Ele estava caminhando para o hospital para poder abraçar o neto dele, ver a nora e ver o seu próprio filho, né? E a família dele que crescia. Porém, no outro dia vem a notícia que a tia dele faleceu, às vésperas do ano novo, né? E o que é interessante mais ainda nessa história que eu estou contando para vocês é que, além dele perder a tia dele, e no dia anterior ele estava explodindo de felicidade, e no dia posterior agora ele estava se lamentando de tristeza, é que no dia do velório da tia dele, a filha dessa mulher fazia aniversário. Então ele colocou que ele não sabia se ele dava feliz aniversário ou meus sentimentos para essa pessoa. Mas o que, que eu estou querendo dizer com essas duas histórias? É que uma é de alegria e tristeza e a outra é de tristeza. É que passa, os dias passaram, a vida passa e querendo ou não você tem que seguir em frente. Respirar fundo e pedir a Deus direção para que Ele venha, né, a confortar os nossos corações e que essas perdas que nós tivemos, né, e que nós vamos ter na vida, a gente possa lidar com elas, a gente possa ter sabedoria para lidar com as perdas que a vida vai nos dar, não só de pessoas, né, muitas das vezes de empregos, né? A gente tem empregos, a gente tem amigos, e muitas das vezes as pessoas se afastam da gente, ou a gente se despede de um emprego e a gente tem que seguir em frente. Eu não estou aqui fazendo uma balança entre pessoas e emprego, entre pessoas e amizade, ou entre parentes e amizade. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a vida, querendo ou não, ela vai seguir. O dia de hoje vai passar. A dor de hoje ou a alegria, ela vai passar. A gente tem que entender e saber encarar como isso vai acontecer nas nossas vidas e como a gente vai passar por cima disso. Cada caso é um caso. Nós temos na Bíblia um relato muito interessante sobre isso, né? Sobre alguém que encara a tristeza e alguém que sabe viver após a tristeza. Ali no segundo livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 12, vai falar sobre o rei Davi. Davi, rei de Israel, ele é confrontado pelo profeta Natã, né? Sobre um ato que ele comete, sobre o filho dele que está para nascer, né? Sobre o filho dele que nasce, melhor dizendo, né? Então ele vai orar a Deus, pedir a Deus para que essa criança sobreviva, né? Porque a mão de Deus ela pesa sobre essa situação e Deus ali ele vai falar que vai ceifar.
a vida, né? Mas ele vai clamar a Deus, ele vai pedir a Deus. Davi, ele se coloca de joelhos, ele vai se deitar, ele vai jejuar para que essa vida, para que Deus não faça isso com ele. Leia lá, leia lá esse relato, é muito interessante. Mas leia o capítulo 12 todo, que vai edificar muito a sua vida. Mas o que acontece é que essa criança morre. Então vem a notícia para Davi de que a criança morreu. Então Davi se levanta, Davi vai tomar um banho, Davi ele se prepara, ele vai comer novamente. As pessoas não entendem. Poxa, ele agora estava tão triste, estava orando, estava jejuando, ele estava deitado pedindo a Deus para que Deus livrasse ele dessa dor e agora ele faz isso. Então ele vai dizer algo que é interessante. Se assim Deus quis, assim será. Não tem mais o que fazer. Agora é seguir em frente. Cara, é muito interessante quando uma pessoa chega a esse nível, sabe? De você saber que você lutou, você fez o que podia ser feito. Você lutou para que essa pessoa estivesse com você. Você fez o que pôde para que essa pessoa estivesse junto a você e da sua família. Mas quando esse determinado momento chega, que ele vai chegar para cada um de nós, é nós respirarmos fundo e falar: sim, foi feita a sua vontade. Obrigado, Senhor, por me sustentar, poder ajudar e poder ter feito parte da vida dessa pessoa que agora se foi. Porque nós vamos sair, nós vamos partir. E outra geração vai chegar aqui e vai ocupar, não o nosso lugar, mas ocupar esse espaço que a gente chama de vida física, né? Essa vida que a gente vai levando. É um legado que a gente vai deixar para essas pessoas que se entristecem com a nossa partida, mas que se alegram com a chegada de outros. É a vida. Querendo ou não, a vida segue. Ela vai deixando esses rastros, né, em nossos corações, de pessoas que a gente ama, que a gente vê partindo, de pessoas que a gente ama, que vê chegando. É a vida. É a vida que Deus nos deu, é a vida que Deus faz acontecer. Porque você pode até dizer que, poxa, foi um final de ano muito triste para uns, mas e para os outros? Essas expectativas que a gente cria, porque a vida não é só a tristeza, não é só lamento. Eu creio que 2023 teve pessoas que casaram, eu creio que 2023 teve pessoas que tiveram filhos, tiveram perdas, pessoas que namoraram, mas também perderam namorados, também perderam maridos, perderam esposas. É a vida. Pessoas que agora em 2024, ano que a gente está entrando, têm projetos de que vão casar, de que vão ter filhos, de que vão conseguir um novo emprego. É a vida. Pessoas que estão desempregadas vão conseguir emprego. Como pessoas lá no passado, em 2023, estavam empregadas e perderam o emprego, estavam casadas e se divorciaram, estavam separadas e de repente retornaram um relacionamento. Pessoas que ganharam e pessoas que perderam. E agora é um novo ano que se entra. Vão chegar pessoas e vamos perder pessoas. O que eu estou querendo dizer para isso? Que é a vida. É o ciclo da vida. A vida, ela é um ciclo. A vida, ela gira. O que eu desejo para você é sabedoria para lidar com as conquistas, sabe? Que muitas das vezes as pessoas, quando conquistam algo ou chegam a um certo patamar, vem a soberba, sabe? Pessoas que pisam nos outros, pessoas que não sabem viver quando está na bonança. Bonança de dinheiro, sabe? Quando você muitas das vezes consegue almejar um cargo muito alto, você começa a mudar e você começa a esnobar. Não, não é assim, a vida não é isso. E pessoas que muitas das vezes não só perdem como ganham e como perdem. É a vida. A vida, ela é um ciclo. Salomão, rei de Israel, ele vai entender isso nos seus livros, no final do seu livro. O que é a vida? A vida é temer a Deus, seguir os seus mandamentos, porque dali procedem toda a essência da vida. A vida está em Deus. O chegar aqui está em Deus. E o partir está em Deus. É acreditar e entender que Deus é autor e consumador da nossa vida. Que seja dada a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração sempre. E saber que você está aqui de passagem. A vida é uma passagem. A vida é um sopro. É um sopro divino que Deus nos dá para estarmos aqui. Mas que a gente não passe por essa vida como se a gente estivesse caminhando sem olhar, sem uma perspectiva. Mas que sim, você tem algo a deixar aqui para aqueles que vêm. Porque quando chegar na quarta geração, mais ou menos, ninguém vai saber que você existe. É estatística, é história. Ninguém vai lembrar de você. Hoje você é lembrado pelo seu filho, provavelmente. Você vai ser lembrado pelo seu neto,
Provavelmente. De repente pelo seu bisneto, provavelmente. Mas pelo seu tataraneto, muito dificilmente você vai ser lembrado. Por quê? Porque a história foi, não volta mais. Então que nessa primeira geração, nessa segunda geração, nas pessoas que estão à sua volta, você possa saber viver e dizer o que é a vida. A vida é um sopro. A vida é uma passagem. Então pega esse bilhete de passagem que você ganhou e curta a vida, viva a vida com intensidade, namore muito, se divirta muito, curta a vida enquanto você tem, com responsabilidade, sabendo que Deus é autor e consumador. E um dia nós vamos partir dessa vida para estarmos com Ele. Que Jesus vos abençoe e que você possa ter essa reflexão de que um dia tudo passa. Amém?